pessoas. Por que está imitando meu olá pessoas tantas vezes? Olá. Estamos começando mais um vídeo do Casal Review. O vídeo de hoje é... Eles, os únicos, os caras que iniciaram o boom dos animes aqui do Brasil. Eles que se chamam os Cavaleiros do Zodíaco. Mas o Shiryu estava certo naquele vídeo. O Kurumada errou de nome. Tá certo. O nome é Santiryu. Falaremos desse vídeo daqui a pouco. Mas primeiro, o mangá. Publicado no Japão em 85, ao que parece publicação própria. É, né? É, né? E foi um boom. Vamos. Sucesso. No ano seguinte, a Shonen Jump e a Toei Animation. Vamos publicar o mangá, o resto do mangá. E a Toei, vamos fazer um anime. Porque vendemos bonecos. Porque vendemos bonecos. Isso dá mais publicidade, a série fica mais famosa ainda. E dá dinheiro. E dá dinheiro. Ah, e minha camiseta é a da Saori. Kido. Ou seja, Atena! O báculo aqui. Saga! Não sei. Bem. Bem. O anime, como eu disse, começou a ser produzido junto com o resto do mangá sendo ainda lançado em 86. E foi um sucesso estrondoso. Que ano mesmo que veio aqui pro Brasil? Não faço ideia. 94. 94? Por aí. E veio pro Brasil em 94. Isso aí. Pela Manchete. Pois a Fantoy, uma empresa especializada em vender bonecos, fez uma proposta indecorosa para a Manchete. Sabe qual foi? Simples. Eles iam dar uma quantidade considerável de episódios, cerca de 58, em troca deles passarem 3 comerciais dos bonecos de ação do Cavaleiro do Zodíaco. Poxa. Indecorosa, não? É, mas parece que não deu muito certo, não. Oh, se deu. Os bonecos aqui foram vendidos consideravelmente bem, especialmente considerando que eles eram bonecos caros. De Bandai. E você, de que signo é? Meu amigo mesmo tinha 5. Meu primo tinha 3. Viu? Uma pessoa só comprava mais de um desses bonecos na maioria das vezes. Então, sim, deu certo essa tática da Fantoy. Não suspeitem. Eu não tive nenhum boneco. Infelizmente, Mas eu queria! Eu queria! O querer é um bom início de alguma coisa de sucesso. Pois é. Foi o primeiro anime que eu assisti. Eu não. Os Cavaleiros do Zodíaco. Virgem são os guardiães do universo. A chegada ao Brasil. Além de ter chegado em 94 na TV brasileira, ele chegou aqui no Brasil... Foi publicado o mangá no Brasil 2 vezes. A primeira pela editora Conrad. Aquela encadernação mais antiga, foi publicado o mangá completo. Apesar de que hoje em dia ele é extremamente raro. Você encontrar quem não conseguiu completar a coleção naquela época não consegue hoje em dia, a menos que você compre a nova versão. Que está sendo lançada pela editora JBC. Ou já lançou, terminou e está lançando de novo, eu não tenho certeza não. É. A lista de volumes é de 28. 28 volumes no total. Aqui no Brasil, na primeira publicação, e é claro que estenderam mais, porque naquela época, pra quem não sabe, as primeiras vezes que um mangá veio pro Brasil, eles, pra poder manter o tempo de venda daquele mangá maior, eles pegavam o mangá e cortavam pela metade. E lançavam 2 edições com que, na verdade, eram uma só. Um exemplo foi Angel Sanctuary. O mangá que veio pra cá, ele tem por volta de uns 20 e poucos volumes no original japonês. Aqui no Brasil tava com 42. Aliás, eram 24, foi dividido por 42.
Pouquinho. Muito pouco, né? Quase Em nada. defesa, pelo menos vendiam por metade do preço do que a gente compra agora. Que é o inteiro. Na verdade, alguns dos mangás não eram vendidos com um preço bem inferior. Depois é que começaram a chegar próximo da metade do preço. Certo. E quantas emissoras passaram por aqui? Foram várias. É, Rede TV. Manchete, que foi a que trouxe. Ah, Rede TV não. Rede TV. Rede Rede 21. Rede Brasil, que era a antiga Rede TV. Cartoon Network. E Play TV também. Em Portugal também passou em 4 canais. Animax Portugal. A gente não quer saber disso. De qualquer forma, é só uma curiosidade. Ele fez muito sucesso, faz muito sucesso até hoje. Tanto que tem vários spin-offs, a maioria, é claro, feitas por fãs. Essa coisa que eu detesto no fundo da minha alma. Só que não. Que é simples. A Deus Atena vem à Terra a cada tantos anos para acabar com o mal que assola a Terra. Vou proteger a Terra. E para ajudá-la em suas atividades divinas, vem como ela os cavaleiros. 78 constelações. Mas geralmente só 5 ou 7 aparecem. Não, aparecem todos. Mas só alguns que ficam lá junto dela. No máximo 7 vão fazer alguma coisa relevante. Os 12 Fora de ouro. os 12 de ouro. É. Mas isso vamos falamos depois. Sim. Porque, claro, ninguém que está vendo esse vídeo jamais viu o Cavaleiro do Zodíaco. Todo mundo não sabe do que eu estou falando. É. E agora vamos para o que realmente importa. O protagonista da série, o que dá nome à série no Japão. E por causa disso, todas as séries que vieram depois ficaram esquisitas. Todas com o mesmo nome, mesmo que o protagonista só seja uma cópia dele com outro nome. Sant Seiya, ou o Cavaleiro de Pegasus Seiya, sem sobrenome. Porque Kurumada não costuma dar sobrenome para o personagem protagonista. Brincadeira à parte, Seiya, o Cavaleiro de Pegasus, é o protagonista da série e ele tem duas características importantes. Número 1, ele está procurando freneticamente sua irmã, que desapareceu quando ele foi levado do orfanato que eles viveram juntos. E a segunda é, ele é um idiota. Pior que é verdade, ele é um idiota. Desculpe, você gosta dele, mas na verdade ele é um idiota. Shiryu é muito mais legal. Não importa. Shiryu também tem seus momentos. Tô falando do Shiryu, não tô falando do Shun. O Shiryu também tem seus momentos de burro. Não preciso da minha vida. Prefiro acabar com você. Mas ele é muito melhor. E mais bonito. É, ele tem esse efeito nas mulheres. O pior é que no anime, que quem tem esse efeito é o Ryoga. Yoga. Ryoga é rama meio. É porque com H. Mas como é que ficou aqui? Ficou Yoga, mas... Não. Complemento. Eu acho que a única outra pessoa no anime inteiro que tem sobrenome além da Saori é o Poseidon. E é claro do avô dela, né? Avô. Agora vamos para a outra parte que é importante no enredo. Os spoilers. Alerta spoiler. Como provavelmente a maioria de vocês já está careca de saber, a história se trata de 5 personagens, por mais que tenhamos apenas um protagonista, que são Seiya de Pegasus, Shiryu de Dragão, Yoga ou Ryoga de Cisne, Shun de Andrômeda e o cara que aparece como vilão, mas depois vira bolsinho, Ikki De Fênix. Eles são os 5 Cavaleiros de Bronze. Apenas 5 Cavaleiros de Bronze? Sim, apenas 5 Cavaleiros de Bronze. 5 Cavaleiros de Bronze. 5 Cavaleiros de Bronze. Eles juntos vão defender Athena, reencarnada na Saori Prego Kido. Eu prefiro a Sasha. Não importa, não falaremos dela depois. O que importa agora é o Seiya. Eu gostava dele quando era criança. Eu nunca gostei dele. Bem, o que importa é, a saga toda gira em torno deles e sua luta para defender Athena. A primeira temporada toda passa em torno, na verdade, essencialmente as 2 primeiras, dependendo de como você vê.
Porque eu, particularmente, vejo o Sensei de uma forma que ele tem mais sagas do que realmente ele tem. Isso é verdade. Porque, efetivamente, o conceito diz que ele tem 4 sagas, efetivamente. A saga do Santuário, toda, Que na verdade que vai parece do que Ikki até os Cavaleiros de Ouro. basicamente são 3 temporadas só na Saga do Santuário. A- 3 temporadas! O anime foi com... Calma. Calma. 3 temporadas só pra Saga do Santuário. Calma. A segunda saga, que é a saga de Asgard, a saga de Poseidon e a saga de Hades, que acabou dividindo em 2. Detalhe, no mangá não existe a saga de Asgard. É uma saga chamada Blue Warriors, que Cavaleiros Azuis, que não tem nada a ver com Asgard, mas ao mesmo tempo tem tudo. Depois a gente explica. Falando dela nesse parte. O mais importante é que a maioria de nós, ou pelo menos alguns de nós que gostamos muito da série, na verdade amplia as sagas em mais do que elas são. Talvez vocês não estejam completamente cientes da situação, mas é relevante constar que Saint Seiya é uma série com muitas qualidades positivas, mas a maioria delas é negativa. Se você para prestar atenção no enredo, não necessariamente só do anime, mas no enredo geral, os personagens têm um problema. Oh. Eles têm a probabilidade de um pires raso. É por isso que dizem que que o Kurumada não sabe escrever, ele só deu sorte, e que o que realmente dá personalidade graça ao Sensei, fora a sorte que ele teve, são os spin-offs feitos por fãs. Porque todos os spin-offs são feitos por fãs. O Kurumada só assina embaixo pra deixar publicar e digitar. Isso é canon, isso não é canon. E às vezes uma coisa que ele já considerava canon, ele tira o canon pra botar outra coisa. Lost Canvas passou por isso. Falaremos disso. Kurumada nos aguarde. Ainda assim, nem por isso a série é ruim. Pelo contrário, ela tem qualidades altas o suficiente para compensar qualquer defeito relevante que uma pessoa mais crítica venha a considerar. Claro, se você for uma pessoa muito cri-cri, você provavelmente não vai gostar de Cavaleiros do Zodíaco. Não mesmo. Mas a maioria das pessoas não é tão cri-cri com anime, na maioria das vezes. Principalmente um anime que é considerado clássico. A maioria das pessoas não fica tão chata. A menos que tenha começado a conhecer os animes a partir dos animes de Naruto ou dos atuais, tipo Nanatsu no Taizai. Aí vai achar essa série, a menos que assistam algum spin-off novo, essa série é fraca. Bem fraca e bem ruim. Encerramos os spoilers por hora. Antes de mais nada... Um pouco da ficha técnica. Antes da gente ir para as curiosidades. Que a ficha técnica desse anime vai ser um pouco mais extensa do que o normal. Por isso que a gente precisa falar dela primeiro. Sai. A série, pra época, foi muito bem animada. Muito bem dublada. Dá pra você conseguir tanto em DVD, sem ter que baixar da internet ou baixando da internet. Você consegue. Tanto em japonês, quanto em português brasileiro. Sim. Foi dublada mais de uma vez, é claro, que a primeira dubladora foi a Gota Mágica, que é a que dublava a maioria dos animes da Manchete. Mas calma, os dubladores ainda foram os mesmos depois. Diferente da maioria dos animes que a Manchete começou a exibir e não continuou, o Cavaleiros do Zodíaco foi uma que manteve o elenco de dubladores original. E ficou muito bom. Corrigiram alguns erros muito significantes. Não é a sagrada armadura de ouro de Pegasus. Pois é, né? Quando eles foram. Quando foi passar pro Cartoon Network, eles redublaram. Aí consertaram algumas coisas do roteiro. Mas ainda ficou muita coisa. Tipo, apenas 5 Cavaleiros de Ouro de ter mais de 5 vezes num único diálogo. Não é Milo e Mestre do Santuário. Não, é o Milo. Ele tá de boa aqui. Milo de Escorpião. Esse é o Mestre Santuário. Mestre do Santuário. 1, 2. E pra quem quer saber meu signo? Era
pra eu estar com uma camiseta da Amazona de Ouro de Touro, que é o meu signo, mas... bem, eu tô com essa daqui, da Piticas. Linda, Saori. Tá, eu não gosto muito da Saori, mas eu gosto da Atena, do Cavaleiros do Zodíaco. E a Sasha é uma das minhas personagens favoritas. É a vida passada, por excelência, a vida passada da Saori, então Estamos saindo do foco. O que falar sobre a essência da animação? Ela é muito boa, mesmo hoje em dia você não vai ficar muito cri-cri com ela, porque fora aqueles momentos paradão, que é comum em qualquer anime, daquela época. você vai ver que a animação é bem fluida, bem animada, bons efeitos visuais, às vezes muitos cérebros petrificados. Snake! Mas, apesar de tudo, o anime é excelente, tecnicamente falando, ele é excelentemente bom. Você vai ter pouco que reclamar dele no geral. Na verdade, o máximo que você vai ter pra reclamar dele mesmo é o fato das lutas estarem extensas e ficar tipo a primeira versão de Dragon Ball Z, que você ficava mais de 15 episódios numa luta que deveria durar 3 segundos. Não entendo por que está se matando. Por que está fazendo isso, Shiryu? Essencialmente, algumas lutas duraram 3 segundos. Eu sou mal. É tipo, Namekusei vai explodir em menos de 3 minutos! E durou pelo menos uns 20 episódios de 15 minutos cada. Eu tenho como explicar isso, mas isso não vem pra agora. Vamos pra quando chegar Dragon Ball. Mas é que é a mesma coisa que fizeram em Cavaleiros no anime. Ainda tem algumas coisas que a gente pode falar. Primeiramente... Caralho. Alguém me dá um tiro. De preferência um professor de português. Eu sou professora de história. Reprovado! A dublagem aqui do Brasil foi muito boa, na verdade. E, tipo, ela influenciou muita gente. Não há jovem daquela época que não sabe o nome da técnica do Zodíaco até hoje. Pra falar a verdade, você basta ouvir a voz de qualquer um deles na rua que você já sabe quem é na hora. Pegou muito. É um anime fortemente nostálgico pra maioria das pessoas que viveram sua época. É tão nostálgico que tem uns 2 anos atrás, os dubladores oficiais pegaram algumas cenas do anime da hora da batalha do torneio e decidiram redublar zoando os personagens. O nome do vídeo é Duelo de Araque, está disponível na internet, no YouTube, e é muito engraçado. A piada que eu tirei do nome do... Eles vão ver. Mas tá muito bom. Muito bom. Eu não canso de assistir esse vídeo. Agora, as curiosidades. Ih, tem tantas. Muitas. Antes de dar continuidade à parte de entender um pouco a questão da diferença do anime pro mangá e dos spin-offs, a primeira curiosidade que eu vou falar é sobre a música de abertura. Os Guardiões do... Não é bem essa que eu ia dizer, mas eu também ia falar dela, só que depois. A primeira... quando pegaram Cavaleiros do Zodíaco, fez tanto sucesso, que se você for ver a primeira abertura da saga do Santuário, ela foi tocada por uma banda muito famosa aqui do Brasil. Quem? Angra. Angra! Nunca ouvi falar. Você precisa ouvir mais rock, mais música brasileira, amor. Desculpa, eu sinto vergonha de mim mesmo. Bom, como no nosso foco falar da banda Angra, a gente vai falar só para vocês terem uma noção de como começou. É uma banda de São Paulo, que se formou por volta de 91. E o vocalista e tecladista André Matos foi o que traduziu e cantou Pegasus no Fantasy. E traduziu bem, porque a letra tá bem traduzida, tá fiel. Olha só. Não, pode dar cortada. Mas essa, infelizmente, não é a primeira abertura quando o pessoal mais antigo lembra de Cavaleiros do Zodíaco.
Eu também lembro de outra. Aquela Na que era verdade, mais tiveram duas menuzinha. músicas. E depois a cara do Sandy Júnior? Não era Sandy Júnior. Não era Sandy Júnior. Era Muita uma gente dupla? confundia. Muita gente confundia, até eu confundia, porque as vozes eram idênticas. Sandy Júnior cantou Power Rangers, depois falaremos disso. Eu não lembro o nome deles. Também não. Editor! Aí coloca a legenda. No caso, eles dois cantaram duas músicas para Cavaleiros do Zodíaco. A primeira, aquele hinozinho que todos que lembramos. Os Guardiões do Universo. Guardiões do universo, onde vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. E a outra foi aquela musiquinha chata que vinha no disco. Vocês lembram do disco? Não lembro. Comece. Eu não. Por quê? Eu não gosto. Então vá com o vídeo. Tem sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro. A pessoa não fala do, ela fala do universo. Muita gente que trabalhou até hoje na TV, ou então conseguiu um sucesso garantido na época da Manchete, trabalhou na Manchete como apresentadora dos Cavaleiros do Zodíaco e dos programas de animação da Manchete, se deram bem por causa deles. Eu não vou citar nomes aqui agora, mas fique atento. Tem muita gente por aí que... Muita mulher por aí que... Mulher. porque eram apresentadoras. Sim, sim. Elas que trabalham até hoje, muitas vezes na televisão ou na parte de produção ou alguma outra coisa, mas trabalham com a televisão muitas vezes. Elas se deram bem, começando como apresentadoras de Cavaleiros do Zodíaco na Manchete. Vamos falar alguma delas. No capítulo de hoje, Shiryu usa toda a sua energia para vencer Siegfried. Um misterioso mensageiro visita Hilda. Muito bem, Espinhos off. os spin-offs. Espinhos off. O que é um spin-off? Um spin-off é normalmente uma série à parte, às vezes acontecendo ao mesmo tempo que a série principal, ou anterior, ou posterior, mas que não é necessariamente canon. Algumas vezes é canon, outras não. Normalmente elas têm alguma ligação com a saga principal ou com o universo da saga principal. O mais importante ele não é canônico. Ou seja, não vale para a história principal do original. Não, o que eu acabei de dizer é que algumas vezes vale. Vai depender do autor. Se foi escrito pelo autor ou se o autor original da saga principal virou e falou: a sua série vai ser canon com a minha. Tipo, uma continuação ou um prólogo. Então, a saga de Hades, ela também é a mais nova. Foi a última a ser animada. Foi animada já por volta dos anos 2000. Não é exatamente a última, mas... Assim, da principal da história principal Ela foi a última a ser exibida no Brasil, na TV, diretamente pra TV aberta. Então a gente vai fazer um vídeo só pra ela. Sim. Assim como um dos spin-offs em questão. Na verdade, muitos deles. Filmes... Muitos filmes passaram ainda na época da Manchete. A maioria. Lost Canvas... Lost Canvas foi um spin-off que tecnicamente era para ser uma história prólogo da saga principal, da saga do Seiya. Com a vida passada dele e, é claro, a Sasha linda e maravilhosa de Athena. Olha, muito fã de Cavaleiro do Zodíaco pode nos crucificar porque a gente não gosta do Ômega e prefere Lost Canvas, mas é a nossa preferência. E ele é um epílogo, ele é posterior. E é claro, Soul of Gold. Não só Soul of Gold. Em mangá também temos Santia Show, que vai ganhar anime a partir, acho que desse ano. Em algum momento. Mas já tem algumas imagens, estilo anime mesmo. Quase confirmado. Então, já foi confirmado, só não deu pra pegar a data ainda. O Saga G, que nunca foi animado. A saga gay.
Next Dimension. A que ainda está em produção e o Kurumada faz mais rápido com a mesma velocidade que o criador de Evangelho. Não era um spin-off de fã esse também? Não, esse é do Kurumada mesmo. Sério? Era o que devia ocorrer ao mesmo tempo de Lost Canvas, mas deu problemas. Mas enfim. Entendi. Além disso, falaremos também do Lost Canvas Gaiden. Que é a continuação do Lost Canvas e nunca foi animada. Na verdade, o Lost Canvas original nem foi concluído o anime. Falaremos disso mais tarde. Também falaremos um vídeo só Quando pro Lost vamos Canvas. falar de Lost Canvas, a gente entra em detalhes do Lost Canvas. A gente vai fazer um Aqui é vídeo só Saint Seiya. a saga Asgard e os Cavaleiros Azuis. A saga de Asgard era pra ser um prólogo da saga de Poseidon. Contudo, ela não existe no mangá. O mangá, ele tem, na verdade, a chamada saga dos Cavaleiros Azuis, dos Guerreiros Azuis. Ou Blue Warriors. Que o enredo é basicamente o mesmo do Saga de Asgard, só que com um outro país eslavo, porque é na Sibéria, no leste da Sibéria, de onde o Hyoga veio. E o protagonista dessa saga é exclusivamente o Yoga. Pois é. Sem Shiryu, sem Seiya, sem Shun. E que eu acho que ainda estava morto na época que isso acontecia. Tem apenas 3 personagens além dele, assim, por excelência. O vilão, Alexer. Seu pai, Piotr, que foi assassinado pelo próprio filho. Ele queria só tentar reconstruir sua nação destruída, a Bluegrad. Mas o filho queria expandir a nação, indo para os lugares que, como ali era uma terra gelada, e nunca via o sol e o verde, então ele queria expandir para essas terras mais quentes. Ou seja, a saga de Asgard. E a irmãzinha dele, Natácia, que salva o Yoga e ainda pede para que ele salve o seu irmão da loucura, senão ela vai se suicidar. Lindo, né? Nem um pouco de pressão. Pressão zero. Olá, salva meu irmão, senão me mato. Pois é, né? Exagerado. Mas A o mais Esmeralda importante teve mais vontade de viver do que isso. Mas o importante não é isso. O importante é que essa saga foi utilizada mais tarde para dar origem ao filler dos Cavaleiros de Asgard. O que ajudou Acabou bastante. ficando bem melhor, na minha opinião. Sim. Mesmo não gostando nem um pouco dela. É a menos favorita de todos os fãs, mas ela ficou melhor do que a que tá no mangá, apesar de que ela tá no mangá mais curta. E a das Asgard ficou um pouquinho lenta. Só que eles fizeram isso meio que de propósito, porque tava acompanhando demais o mangá. Eles precisavam deixar o mangá seguir um pouco mais, porque o Kurumada é lento. E ele tava pra começar a saga de Poseidon. Então, você sabe, precisamos de tempo, precisamos enrolar, joga um filler aí baseado em alguma coisa. Se vira. Pois é. E assim nasceu os Asgardianos. Eles pegaram a saga que existia no mangá e transformaram em outra melhor. Só um pouquinho mais lenta pra ajudar o enrolado a fazer o que precisava fazer, a trabalhar. Agora os filmes. Os 4 primeiros filmes com o traço tradicional, na verdade, basicamente todos mantêm o mesmo traço quando se trata da arte do Kurumada. Só que Que foram lançados na época do Saint Seiya. 4 estrearam no ano de estreia dele aqui no Brasil. Na verdade, no ano posterior, 96. 2 no mesmo dia. Os 2 primeiros são o Santo Guerreiro Sensei, o Santo Guerreiro. e a Batalha Olha- dos Deuses. Ou a Grande Batalha dos Deuses. Pois é. Ou ainda, Cavaleiro do Zodíaco, a Grande Batalha dos Deuses. Sensei, o Santo Guerreiro é o filme da Ares. A Batalha dos Deuses é o filme dos deuses asgardianos. Antes dos deuses asgardianos, eu acho. Ou depois. É complicado isso. Muito. A Lenda dos Defensores de Atena, que veio no mês seguinte. E só para constar, também era de onde tiraram todas as partes da abertura original que tivemos aqui. Aquela do hinozinho. Os guardiões
no universo, onde vencer o mal. Pois é. E por último, os Guerreiros do Armagedon. Que é a história de Lucifer. Que não tem nada a ver com a história, mas ele se mete no meio porque ele pode. O filme seguinte é Prólogo do Céu, que estreou em 2007. 2006, 2007. Por aí. É ruim, ninguém liga. É, foi uma decepção e era pra ser um prólogo pra literalmente, pra uma nova saga que o Kurumada tava querendo escrever, mas como o filme um fracasso de bilheteria, o Kurumada desistiu. Na verdade, houve outros problemas além disso, mas falamos quando chegarmos nele especificamente. Que a gente vai falar dos filmes depois. E o último filme? A Lenda do Santuário. Aquele filme 3D que tava no seu Netflix até pouco tempo. Eu falei Santuário e ela não notou. A Lenda do Santuário, tá certo. Alho. Ah! Doeu! As últimas curiosidades que eu irei falar pra vocês agora serão. Melhor. Bem, dado o imenso, grande, colossal sucesso que Saint Seiya foi, eu não vou poupar elogios aqui. Ele recebeu muitas coisas extras. Entre elas eu adiciono para vocês compilado de informações sobre Saint Seiya, que não foi para o mangá, que foi usado para adicionar coisas depois, que é chamado de Hyperdimension. É. O Giganomaquia. É assim? Acho que é. Bem, que Deixa eu detalhava de forma leviana as batalhas antigas dos deuses, que também foi adicionada ao repertório da saga, mas ainda não foi transformado no mangá propriamente dito. Também temos as incríveis musicais. Coisa que é muito comum no Japão, há vários grupos de peças teatrais fazem peças e musicais das séries que mais fazem sucesso no Japão. Sailor Moon é um dos que mais se ouve falar dos musicais aqui no Brasil. E muito mais. Tem tanta coisa que eu perderia a linha falando aqui. Mas o mais importante, que a Toei mais faz questão de manter o Saint Seiya vivo, são a produção de brinquedos. Especialmente as figuras de armadura. Depois que estrearam Lost Canvas, eles relançaram os bonecos, e é claro, a Saga de Hades aqui no Brasil, eles relançaram os bonecos action figures articulados dos Cavaleiros do Zodíaco e da Surpices. E falando sério, são lindas. Então, isso encerra as nossas curiosidades bem forçadamente, mas termina. É porque tem muita coisa, não dá pra falar em um vídeo só. E é por isso que a gente vai fazer mais de um vídeo sobre Cavaleiros do Zodíaco pra poder pelo menos aprofundar um pouco mais, por enquanto, dos que vieram pro Brasil. Ou seja, por enquanto, Ômega está de fora. Ok? A Ômega está de fora. A gente já fala disso de uma hora ou outra. Uma hora ou outra a gente fala. Para os fãs de Ômega que vão ficar felizes, para nossa sofrência, porque nós somos mais Lost Canvas, time Lost Canvas, mas a gente respeita o pessoal do time Ômega desde que não fiquem nos enchendo o saco. A gente vai falar primeiro do Lost Canvas porque ele realmente passou na TV brasileira. A dublagem a gente fala quando for falar do vídeo, e por hoje é só. Só nada, tem mais coisa ainda. Verdade, tem que falar dos protagonistas. Sim. E eu vou começar pelo... Bem, seria o favorito ou menos favorito, ou o que o pessoal mais vai zoar? Seiya. Seiya é o protagonista da série e ele segue o padrão de qualidade do Kurumada de protagonista. Sério, dá uma olhada nos outros trabalhos dele e me diz que ele mudou alguma coisa. Vai, te desafio. Enfim. Bem, Seiya é um jovem... Rapidinho, eu lembro de uma vez, eu fui num evento, alguns dos dubladores oficiais brasileiros estavam nesse evento, Otacon 2008, e o dublador do Saga virou e falou: "Morra, Seiya, seu viadinho!"
É um amor que ele tem Eu por tinha ele. acabado de chegar no palco principal, que era onde eles estavam sendo entrevistados, e eu vi isso. Se cagou de rir. Sim. Bem, agora voltando, É. o Seiya. O Seiya é o protagonista da série e, como qualquer protagonista de shonen na época dele, ele é tapado por qualquer coisa que não inclua lutar. É. Isso não é um desmérito, como eu disse, isso era normal em qualquer shonen da época. Goku era assim, o Yusuke era Na praticamente verdade, assim. por alguns longos anos, os protagonistas de Shonen continuaram desse jeito. Então não pensem que isso é um demérito pra ele, isso era o padrão na época. Pra Shonen era. Ok? Sem ressentimentos, desta parte. Agora eu vou entrar nos ressentimentos. Bem, como eu mencionei anteriormente, os personagens de Sensei, eles sofrem de uma certa carência de profundidade. Sim. Sim, eles têm a profundidade da história de background deles. São jovens, órfãos, sua maioria, que foram adotados para servirem a uma deusa, mesmo que eles não soubessem disso a princípio. Nem a própria deusa, porque ela foi criada como uma garota rica e mimada. Mas o que acontece é que o Seiya se tornou, no que me diz respeito de personagem, o pior protagonista que eu já vi no anime. E olha que eu já vi muito anime. E o motivo dele é único. Sim, no mangá ele tem uma boa desculpa pra isso acontecer, mas no anime isso não aconteceu. E aqui estamos discutindo do anime. Então ficamos com o Seiya do anime, beleza? Sem falar, mas no mangá, não, anime. Depois O que a gente vai acontece falar é, do ele mangá. caça a irmã dele, porque ele se separou da irmã, e ele tinha que trazer a armadura, porque o Mitsumasa Kido falou, traz a armadura de volta que eu te reúno com a sua irmã. Ele passou pelo treinamento todo com essa ideia, vou fazer isso para encontrar a minha irmã, vou fazer isso para encontrar a minha irmã. E tudo que ele fez, até a Saori falar que é Athena, era dedicado a achar a irmã. No momento que ele falou, ela é Athena, ele esqueceu da irmã. Mas eles só comentam depois no filme do Prólogo do Céu que ela tá viva e ela aparece. Porque, Não é no Prólogo do Céu não, na saga de Hades. bem, isso deveria ser a questão de causar ele ser um personagem ruim. E, na verdade, é só isso mesmo. Porque eu sou uma pessoa justa quando eu critico as coisas. E, tipo, eu não sou chato quando eu vou falar de um personagem de anime, porque o anime tem que trabalhar naquele contexto da história. É aquela velha história. Por que diabo aquele protagonista está esperando o vilão terminar o discurso heróico dele? Vilanesco, o que for. Isso é bem comum até hoje em vários animes, porque o pessoal fica do tipo, é idiota, mas tá engraçado, internamente eles estão rindo. Ou então eles eles têm uma desculpa pra mostrar aí, criam uma desculpa e explicam o porquê que tem essa desculpa, porquê que isso existe. Mas não importa. Mas é zoado. É uma questão de história. Algumas coisas vão ser escrotas por causa de questão de necessidade da Sim. história, senão a história não vai pra frente. Mas, novamente, vou mencionar, isso se trata apenas do Seiya do anime. Porque no mangá, realmente, as sagas ocorrem num período de tempo consideravelmente curto. Os personagens não tiveram muito tempo pra falar, não, estamos enfrentando os Cavaleiros de Ouro, não, os Marinas, não, os Espectros, tudo E ocorre ele num fica período pensando, bem eu tenho que curto. procurar minha irmã, mas eu tenho que fazer isso primeiro porque é meu dever. É uma urgência, a Terra está em perigo. Então no mangá realmente existe uma boa desculpa, mas infelizmente estamos tratando o anime separadamente e no anime ele se tornou uma pessoa irritante. Shiryu de Dragão. Shiryu de Dragão... Atualmente é considerado o favorito dos fãs de Saint Seiya. Oh, não, né? A da maioria, pelo menos. Bem, Ah, não vamos fazer ibope aqui. Mas se quiser comentar aí embaixo, A gente aceita. o importante é Shiryu. Shiryu, ele é o personagem padrão do Kurumada, que é o cara calmo, filósofo e... ele basicamente fica sem camisa o tempo todo. Sério. Por que está tirando sua armadura? Você enlouqueceu? Ele não tolera ficar com aquela armadura. Ô, cara. Ai, ai, ai. Se ele tiver a chance de tirar a armadura, e é por isso que ela fica assim. Ela vê aquela tatuagem nas costas dele. Eu gosto de tatuagem. Ela se perde naquele dragão. Voltando aqui. O Shiryu, ele é um personagem mais tranquilo. Ele
não liga muito pro passado dele, ele se foca no presente e ele se salva da situação por causa disso, mas ao mesmo tempo ele fica vazio, porque ele vive apenas pelo mestre dele e pela Athena. Então é Athena, muitas mestre vezes dele, o Shunrei. Athena, mestre dele. Ela raramente tá em perigo, então... Mas aí quando ela aparece, ele... Shunrei, Shiryu. Aí fica aquele romancezinho fofo. Ela pelo menos é, assim, acho que das meninas de Cavaleiros do Zodíaco, as principais sagas, tirando as que são guerreiras, as Amazonas e o pessoal dos inimigos, ela é a menina mais legal, porque... Então vamos para o próximo Yoga. O cara que tem... Um dos caras que tem azar no amor. Azar no amor, problemas com a mãe. Mamãe! Não pode ver uma loura que vai atrás. Outro spin-off, só que essa feita por fãs. Uma redublagem feita por fãs da zoeira. Ele podia ter revivido a mãe e reviveu o Pingu. Yoga, o Yoga ele teve durante muito tempo uma das melhores profundidades dentro da história, porque era aquela coisa da mãe dele e também de querer se provar. Sim. O problema foi que isso se perdeu, obviamente, no momento que a mãe dele foi pro ralo abaixo. Valeu, Camus! Não, isso não tornou ele um personagem raso, muito pelo contrário. Isso fez com que ele se desenvolvesse um pouco melhor, na verdade, porque ele não podia mais ficar chorando pela mamãe. Por outro lado, isso fez com que ele ficasse exatamente como Shiryu. Ele não tinha mais objetivos na vida, ele tinha que proteger a Athena e... Não, ele teve um pequeno romance. Alguns. Esse é um pedaço dele que ele tenta fazer e nunca acaba bem. De Andrômeda. Shun. Um dos que a princípio era o personagem mais detestado da série, que hoje é até bem consagrado, na verdade. Na verdade, existia um boato, alguns anos atrás, eu não pesquisei pra saber se é verdade, ou que parece não é, de que o Shun era pra ser mesmo uma garota. Tum, tum, tum. Mas aí o Kurumada pensou, não, isso vai contra a minha regra de todas as mulheres cavaleiro, todas as amazonas têm que usar máscara. E ele seria uma amazona rebelde. Ele não queria, na época, criar amazonas rebeldes. Shun de Andrômeda. O personagem que atualmente é o personagem com maior profundidade em todo o Senseiya. Ele é... O que acontece? Bem, o Shun é um personagem, na verdade, muito interessante. Ele descobriu há muito tempo, ao longo de um treinamento muito árduo, que ele tinha uma força muito grande e que ele era capaz de grandes estragos. Na verdade, talvez, tirando apenas pelo Ikki, o Shun era o Cavaleiro de Bronze mais forte entre os Cavaleiros de Bronze, porque ele já tinha atingido um nível de força acima do Seiya, do Shiryu e do Yoga. Pois é. Isso sem a corrente de Andrômeda. Acontece que o porquê que ele sempre é o resgatado do irmão e essas coisas. Ele é um pacifista. Ele falou, eu não quero ferir meus inimigos, eu não quero matá-los, que pra mim é fácil. Ele é uma pessoa de muito bom coração, um coração muito puro. Ele só luta porque precisa. Porque se dependesse da vontade dele, ele não iria lutar. Ele iria tentar resolver diplomaticamente. E por isso ele virou um dos personagens que atualmente eu gosto muito, porque ele realmente tem uma boa profundidade em comparação ao resto. Só que como ele quase não luta e ele não foi muito bem, assim, animado na versão de anime mesmo... O Shun, na verdade, no mangá é muito mais macho do que o Yoga. E que é, de longe, um dos favoritos da primeira geração de telespectadores de Saint Seiya. Verdade. Inegavelmente. Verdade. Por quê? Porque ele era o cara fodão. Todo anime tem um cara fodão. Vocês sabem disso. É aquele cara que entra e mata o inimigo mais ou menos forte com um golpe só. Phoenix! O Ikki, ele se tornou um dos principais dado a seu... Principais não, um dos favoritos dado a seu passado sofrido, seu árduo treinamento, seu amor por Esmeralda. E por ser overpower do cara. E que é o cara que protagonizou as lutas mais épicas de Cavaleiro Zodíaco, em sua maioria. As segundas mais épicas foram do Shiryu. O cara se doava, né? Certamente quente. E por causa disso, ele se tornou um dos favoritos. Novamente. Há quem não goste dele porque
eu tenho que concordar com eles, o Ikki, depois de voltar dos mortos, ele ficou com a mesma profundidade dos outros Cavaleiros de Bronze. Zero. Ele não tem uma boa personalidade. Ele tem uma desculpa de ser o bad boy. Ele é o bad boy dos Cavaleiros de Bronze. Porque todo mundo lá é bonzinho. O Ikki é o mais bad boy. Ele chega, tá todo mundo largado no chão e... Vamos ajudá-lo? Não. Agora, antes de a gente falar da Saori, só mais um adendo. A questão também da mentalidade dos cavaleiros, por mais que eles pareçam homens adultos e tal, o mais velho é o Ikki, ele tem por volta de uns 16 anos. Eles são todos crianças, eles são O crianças. Kurumada tem um problema sério pra fazer proporção de tamanho de um jovem. Pra ele, uma pessoa de 12 anos tem mais ou menos a estatura Na de um verdade- adolescente de 16, 17 anos. Na verdade, teve um boom desse tipo de coisa na maioria das histórias de mangás da época dos anos 70 e 80. Sailor Moon, você acha que elas são mulheres adultas quando você vê, mas elas têm 14 anos no começo da série, da primeira saga. É um exemplo. Estranho, não, gente? Finalmente agora, Saori Saori Kido Aka Athena. A K mosca morta, porque a Sasha é melhor. Bem, o que dizer da Athena? Athena, bem... A Saori Kido é um pé no saco. Eu gostava dela quando criança, mas depois que eu cresci e conheci a Sasha, minha vida mudou. Bem, a Saori, ela é uma personagem complicada, porque ela começou a série escrota, ela foi a saga dos Cavaleiros de Bronze toda quase que escrota o tempo todo, e quando finalmente ela estava começando a virar gente, ela virou Athena. E quando ela virou Athena, ela virou outra pessoa. Aí ela virou uma mosca morta que só sabe rezar. Algumas vezes ela dá umas de chum que fica parecendo inteligente, ela faz algumas jogadas inteligentes. O problema é que a forma como ela age... Decide fazer as coisas. A ideia não é ruim. A forma como ela executa que é ruim. Então, por exemplo, a gente entende as questões. A Athena, ela tomou decisões corretas, na verdade, na maioria das vezes. Sim. Mas ela foi um tanto quanto tola, em particular na saga do Santuário, que ela foi na cara e na coragem ir até o Santuário, tipo, isso é pedir pra levar um tiro, e foi o que aconteceu. Mas outras que o pessoal zoa, mas na verdade foi uma decisão, como a do Saga de Asgard. Poseidon. A de Asgard também. Ali é... Mas já que foi mais ou menos, porque tem aquela coisa, ela tinha ainda o Yoga, e o Yoga sabia o zero absoluto. Tá, ele ainda não tinha aperfeiçoado, por assim dizer, mas ele sabia. Não vou dizer que ele ia congelar o oceano inteiro, né, mas ajudava. Só que ela Além também... do que era um guarda-costas a mais, deixar o corpo dela lá parado sozinha. Mas ela com o Yoga teria sido mais inteligente. Mas ali ela ainda não foi totalmente burra. Isso irrita a maioria das pessoas que veem o anime. Sim, nós entendemos que parte da decisão dela fazer daquele jeito é para que a saga ocorra, como eu mencionei antes, com Sei e sua burrice de protagonista. Não é um erro de personagem, o personagem não está errado, é apenas questão de necessidade de roteiro. Ok? Ok. Então é isso, Saori é meio chata, mas a verdade é que ela tem os seus motivos. Beleza? Então, sim, ela é chata, mas ela não é uma personagem efetivamente ruim. O Seiya é. Agora, por enquanto, agora sim é só. Terminamos. Ai, É, esse foi cansativo. sim, falando pra caralho. Esse Falando vídeo... pra caramba. Esse vai ser um dos nossos vídeos mais longos, se preparem. Vai vir mais. Tipo a Sailor Moon. Só que nesse Sailor Moon eu vou falar ainda mais. Porque eu que sei mais. Bem, terminamos por hoje. Até a próxima vez. Só pra vocês não esquecerem, eu sou o Letário. E eu sou Dark Arcoade. Se inscrevam. Deem like, ativem o sininho. Deem like no nosso vídeo no YouTube, por favor. Se você é novo no canal, tem os vídeos ali do lado. Comentem. A gente tá tentando melhorar as edições. Por hoje é só. Até a próxima vez. Com mais um Casal Review. Tchau! See ya.